Milionário desaba ao descobrir segredo da vendedora de balas que implora por remédio caro. Ricardo Albuquerque, o rei do mercado imobiliário paulistano, vivia num duplex de luxo que era puro uau. Vista por Ibirapuera, tecnologia de ponta, obras de arte que valiam mais que muito apartamento por aí. Só que nada disso preenchia o buraco enorme que a Carol, sua irmã, tinha deixado 25 anos atrás, quando sumiu do mapa. 25 anos, bicho. Era pra enlouquecer qualquer um. Naquela tarde, depois de uma reunião tensa pra caramba na construtora, Ricardo tava um caco. Parou o carrão, no farol da Paulista, pensando em como a vida era injusta. E foi aí que a viu. Juju, uma garotinha magrela, vendendo bala no meio do caos. Olhos grandes, famintos, um apelo que doía na alma. Do lado dela, a mãe, Ana, implorando por uns trocados para comprar um remédio caro. Pelo amor de Deus, moço, é pro tratamento dela. Na hora, Ricardo sentiu um negócio estranho. Uma pontada no peito, uma lembrança da Carol, tão pequena, tão vulnerável. Não pensou duas vezes. Abriu a carteira e deu uma grana preta pra Ana. Não precisa vender bala, Juju. Sua mãe vai pro melhor hospital. E não parou por aí. Pagou o tratamento da Ana no hospital particular. Levou as duas pra passear no Vila Lobos. Encheu a Juju de roupa nova. Virou amigo, confidente, quase um pai. Aquele vazio que a ausência da Carol tinha deixado começou a diminuir. Um tiquinho de cada vez. Mas numa conversa dessas, sabe como é? Ana soltou uma bomba. A Juju tinha sido encontrada num orfanato, abandonada quando era bebê, sem documento, sem nada. Ricardo sentiu um frio na espinha. Uma faísca de esperança acendeu dentro dele. Maluco pra tirar a dúvida, fez um teste de DNA na Juju. Não custa tentar, pensou roendo as unhas. Dias depois, o resultado chegou. Ricardo abriu o envelope tremendo, e a verdade o atingiu como um choque de 220 volts. Juju era, pasmem, Carolina Albuquerque, sua irmã. 25 anos de busca, e ela estava ali, vendendo bala na Paulista. A alegria era gigante, mas a dor também. Ana piorou e precisava de um transplante de fígado urgente. E para piorar a situação, tio Zé, aquele urubu que só pensava na herança da família, começou a fazer um inferno, botando lenha na fogueira, tentando impedir que a verdade viesse à tona. O cara era capaz de tudo para botar as mãos na grana. Ricardo estava desesperado. Uma corrida contra o tempo para salvar a irmã, desmascarar o tio Zé e desvendar os segredos do passado. Será que ele ia conseguir? E o que mais o tio Zé estava tramando? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava desesperado. Uma corrida contra o tempo para salvar a irmã. Desmascarar o tio Zé e desvendar os segredos do passado. Será que ele ia conseguir? E o que mais o tio Zé estava tramando? O hospital virou quartel-general. Ricardo não saía de lá, grudado na Ana, esperando um milagre. Juju, coitada, um misto de esperança e medo. Tio Zé, enquanto isso, sorria pelas beiradas, soltando veneno para todo lado. Essa menina é interesseira, Ricardo. Quer te dar o golpe do baú. Um dia, no meio desse caos, um médico chamou o Ricardo para conversar. Encontramos um doador compatível, Sr. Albuquerque, mas
A cara do médico era de enterro. Depois, ficou em Paris. O doador é um menor de idade. E ele morreu em circunstâncias muito estranhas. Um acidente, segundo a polícia. Ricardo sentiu o chão sumir. Um garoto morto? Para salvar a Ana? Não podia ser, mas era a única chance. E a Ana piorando a cada hora. Respirou fundo e deu o ok. A cirurgia foi um sucesso. Ana acordou, fraca, mas viva. A Juju não se desgrudava dela. Feliz da vida. Ricardo, aliviado, mas com peso na consciência do tamanho do mundo. Uma semana depois, a Ana começou a ter umas crises estranhas. Febre alta, alucinações. Falava coisas desconexas, misturando o português com umas palavras que ninguém entendia. Até que, no acesso de fúria, gritou: "Vocês nunca vão descobrir a verdade. Eu enterrei bem fundo." Juju e Ricardo se olharam, assustados. O que a Ana estava escondendo? Ricardo, que não é de se acovardar, contratou um detetive particular, o seu Silva, figura carimbada em casos cabeludos. Descobre tudo, Silva. Cada detalhe, não importa o preço. Seu Silva era bom no que fazia. Em poucos dias, voltou com um dossiê que botava medo. O garoto que tinha doado o fígado para Ana tinha sido assassinado. E quem estava por trás? Adivinha? Tio Zé. O motivo? O garoto era filho bastardo do pai do Ricardo. Ou seja, mais um herdeiro na jogada. Tio Zé, para garantir que só ele abocanhasse a herança, mandou o garoto pro beleléu. Ricardo ficou branco. O tio Zé era um monstro. Mas a história não acabava aí. Tinha mais. Seu Silva tossiu nervoso e continuou. A Ana, ela não é mãe da Juju, Sr. Albuquerque. Ela trabalhava no orfanato. E segundo os registros, ela sumiu com uma bebê há 25 anos. Uma bebê chamada Carolina Albuquerque. Um raio caiu ali mesmo. Ricardo sentiu o sangue gelar. A Ana sequestrou a Carol? Mas por quê? Seu Silva continuou, a voz tremendo. E tem mais uma coisa, Sr. Albuquerque. A Ana, ela tinha um cúmplice. Alguém que ajudou ela a fugir do orfanato com a bebê. Alguém que pagou as contas dela todos esses anos. Alguém chamado Ricardo Albuquerque. Aí, o mundo acabou de vez. Ricardo sentiu uma dor lancinante no peito. Não podia ser verdade. Ele, envolvido nisso? Mas as peças começaram a se encaixar. As lembranças da infância, os pesadelos, a culpa, tudo fazia sentido agora. Ele tinha um lapso de memória. Um buraco negro no passado. E se ele, sem saber, tivesse ajudado a Ana a sequestrar a própria irmã? Naquele momento, o celular tocou. Era a Juju. A voz dela, desesperada. Ricardo, a minha mãe, ela confessou tudo. Disse que você... A ligação caiu. Ricardo correu para o quarto da Ana. Ela estava lá, no leito, com um sorriso macabro no rosto. E no chão, a Juju, desmaiada, com um bilhete amassado na mão. Ricardo pegou o bilhete, tremendo. A letra era da Ana. A verdade vai te destruir, Ricardo. A Juju não é sua irmã. Ela é sua filha. Ricardo pegou o bilhete, tremendo. A verdade vai te destruir. Ricardo, a Juju não é sua irmã. Ela é sua filha. Filha? A Juju? A garotinha que ele tinha acolhido, que via como uma irmã mais nova, a menina dos olhos famintos. Sua filha? Era demais para processar. Uma onda de calor subiu pelo corpo, a cabeça girou. Olhou para Ana, o sorriso doentio estampado na cara. Uma bruxa, uma víbora. Por quê?
Ele conseguiu murmurar, a voz embargada. Ana gargalhou, um som rouco e assustador. Por que não? Você me usou, Ricardo. Você me descartou como um lixo. Eu era apaixonada por você, seu idiota. E você? Você só queria saber da sua família perfeita. Ricardo cambaleou para trás. Era verdade. No passado, ele tinha se envolvido com a Ana, quando ela trabalhava na casa da família. Um caso rápido, sem importância, pelo menos para ele. Mas para ela, virou obsessão. A Carolina morreu. Ana cuspiu as palavras, os olhos faiscando. Afogada. Um acidente, disseram. Mas eu sei a verdade. Você a matou, Ricardo. Você a empurrou na piscina porque ela estava chorando demais. Você esqueceu, não foi? Mas eu não. Eu nunca esqueci. O mundo parou. A imagem da Carol, pequena, caindo na piscina. A água turva. Flashes invadiram a mente do Ricardo. Ele tinha feito isso. Um horror indescritível tomou conta dele. Ele era um monstro. Eu peguei a Juju para me vingar, Ana continuou, delirando. Eu ia criar sua filha longe de você, fazer ela sofrer como eu sofri. Mas eu não consegui. A Juju é boa demais. Puxou a você, seu canalha. Mas agora a verdade veio à tona. E vai te destruir. Ana tossiu, cuspindo sangue. Seus olhos se fecharam. A linha reta no monitor. Silêncio. Ricardo caiu de joelhos, o bilhete amassado na mão. Juju era sua filha. E ele talvez fosse um assassino. Um assassino esquecido. Ele olhou para Juju, desacordada no chão. Pegou-a no colo, sentindo o corpo frágil tremer. Precisava tirá-la dali. Precisava protegê-la. Dela, dele mesmo. Mas para onde ir? O que fazer? Sua vida virou um inferno em poucas horas. A verdade era uma bomba relógio, prestes a explodir. De repente, a porta se abriu. Tio Zé entrou, com um sorriso vitorioso no rosto. Atrás dele, 2 policiais. Que cena linda! Ricardo, tio Zé debochou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Acusado de homicídio e sequestro. Nada mal, hein? Os policiais se aproximaram. Um deles algemou Ricardo, frio e impessoal. Você está preso, Ricardo Albuquerque, disse o policial. Pelo assassinato de Carolina Albuquerque e pelo sequestro de Juliana. Ou melhor, sua filha. Ricardo não resistiu, não disse nada. Apenas olhou para Juju, nos seus braços. A esperança e o desespero se misturando em seu coração. Enquanto os policiais o levavam, Ricardo viu, no canto do quarto, um pequeno ursinho de pelúcia. O presente que ele tinha dado para Juju no dia anterior. Um ursinho com um pequeno gravador escondido dentro. Ah, Juju! Ela sabia de tudo. Ela tinha planejado tudo. E se essa verdade fosse só mais uma peça de um jogo muito maior? O jogo estava longe de terminar. Enquanto os policiais o levavam, Ricardo viu no canto do quarto um pequeno ursinho de pelúcia, o presente que ele tinha dado para Juju no dia anterior. Um ursinho com um pequeno gravador escondido dentro. A Juju, ela sabia de tudo. Ela tinha planejado tudo. E se essa verdade fosse só mais uma peça de um jogo muito maior? O jogo estava longe de terminar. No camburão, a cabeça do Ricardo era um turbilhão. Assassino? Sequestrador? Pai? A ficha não caía. Olhava para as mãos algemadas, tentando lembrar. A piscina, a Carol, a Ana, imagens borradas, como um filme rodando em velocidade alta demais. Chegou na delegacia atordoado. Papelada, perguntas, um inferno. Ligou pro Dr. Marcos, seu advogado. Cara esperto pra caramba. Marcos, preciso de você. É urgente, bicho.
Minha vida tá de pernas pro ar. O advogado chegou voando. Trocaram umas ideias. O Marcos parecia preocupado. Ô Ricardo, a situação é feia. Tem testemunhas, provas. Essa história do sequestro, do assassinato, complicado. Passaram a noite toda ali, tentando montar uma defesa. O Marcos era bom, mas até ele parecia meio sem chão. De manhã, a Juju apareceu na delegacia. Olhos vermelhos, rosto inchado. Ricardo sentiu um aperto no peito. A filha dele, ou não. Ela se aproximou, a voz tremendo. Ricardo, eu não acredito nisso. Não pode ser verdade. Ele tentou falar, mas a garganta estava seca. Só conseguiu balançar a cabeça. Um misto de culpa e desespero. Eu preciso saber a verdade. Você matou a minha tia Carol? Ela perguntou. A voz quase um sussurro. Ricardo fechou os olhos. A verdade. Qual verdade? A que a Ana contou. A que ele não se lembrava. Eu não sei, Juju. Eu juro que não sei. Eu tenho um lapso de memória. Eu não me lembro do que aconteceu naquele dia. A Juju começou a chorar. Um choro convulsivo, quebrando o coração do Ricardo. Eu te odeio! Eu te odeio! Ela gritou. O rosto tomado pelas lágrimas. Você destruiu a minha vida, a minha família, tudo. E saiu correndo, deixando o Ricardo ali, sozinho, com a dor dilacerando a alma. De repente, a porta da sala se abriu. Um policial entrou. Cara fechada. Senhor Albuquerque, temos novas informações sobre o caso. Ele disse, a voz fria. Encontramos o laudo da perícia no corpo da senhora Ana. Ela foi envenenada. Ricardo arregalou os olhos. Envenenada? Quem teria feito isso? E tem mais uma coisa. O policial continuou, a voz grave. Encontramos vestígios do veneno no ursinho de pelúcia que você deu para Juliana. Um raio caiu ali mesmo. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A Juju, ela tinha envenenado a própria mãe? Não, não pode ser, ele murmurou, a voz embargada. Ela não seria capaz. O policial o interrompeu. E temos também o resultado do teste de DNA. A Juliana não é sua filha, Sr. Albuquerque. O mundo parou. Ricardo sentiu um vazio imenso, um buraco negro engolindo tudo. Ela nunca foi sua filha. A Juliana Albuquerque é filha de Zé Albuquerque. Ela nunca foi sua filha. A Juliana Albuquerque é filha de Zé Albuquerque. Filha do tio Zé? A Juju, aquela menina doce, esperta. Filha do canalha que estava destruindo a vida dele. A delegacia rodou, as paredes se fecharam. Ricardo sentiu que ia desmaiar. Traído, enganado, usado. E por quem? Pela menina que ele jurou proteger. O policial pigarreou. Senhor Albuquerque, precisamos que nos acompanhe para prestar mais esclarecimentos. A cabeça do Ricardo era um liquidificador. Tio Zé, Juju, tudo fazia parte de um plano macabro. Mas qual era o objetivo? A herança? Vingança? Ou algo muito pior? De repente um estrondo. A porta da delegacia arrombada. Gente gritando, correndo, tiroteio, uma gritaria infernal. Ricardo algemado no meio do caos. No meio da fumaça, uma figura. Alta, encapuzada. Uma arma na mão. Mirou direto no Ricardo. Antes que ele pudesse reagir, a figura atirou. Não nele, no policial ao lado. O policial caiu, estatelado no chão. A figura se aproximou, cortou as algemas do Ricardo com um alicate. Vem comigo, Ricardo, não temos tempo. Ricardo, atordoado, sem entender nada. Quem era aquela pessoa? O que estava acontecendo? Mas não hesitou. Seguiu a figura encapuzada, correndo pelo meio do tiroteio. Saíram da delegacia em disparada. Um carro preto esperando na esquina. Entraram, o carro cantou o pneu,
sumindo nas ruas de São Paulo. Dentro do carro, Ricardo finalmente conseguiu respirar. Olhou para a figura encapuzada. — Quem é você? O que está acontecendo? A figura tirou o capuz. Uma mulher, linda, olhos verdes, um olhar determinado. — Meu nome é Sofia. Eu sou detetive particular. Fui contratada para te proteger. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Proteger de quem? Do tio Zé? Da Juju? Sofia respirou fundo. A verdade é muito mais complexa, Ricardo. O tio Zé e a Juju são peças de um jogo muito maior. Um jogo que envolve sua família. O carro parou em frente a um galpão abandonado. Sofia puxou o Ricardo para dentro. Lá dentro, mais pessoas. Armadas, com cara de poucos amigos. Ricardo, precisamos te mostrar uma coisa, disse Sofia, a voz grave. Ela o levou até uma sala escura. No centro da sala, um telão. Sofia apertou um botão. A tela se acendeu. Na tela, imagens, fotos antigas, recortes de jornal, documentos, tudo sobre a família Albuquerque. E no meio de tudo aquilo, um nome que Ricardo conhecia bem, um nome que fez seu sangue gelar. Na tela, em letras garrafais, a verdade. Carolina Albuquerque, viva! Carolina Albuquerque, viva! Ricardo travou. A boca seca, o coração martelando no peito. Viva! A Carol, a irmã que lhe chorou por 25 anos? Viva! Não podia ser verdade. Era muita coisa para processar em tão pouco tempo. Se sentia num filme de terror, daqueles que a gente jura que nunca vai acontecer com a gente. Como assim, viva? Ele conseguiu balbuciar, a voz rouca. Sofia se aproximou, o rosto sério. A história que te contaram é uma farsa, Ricardo. A Ana não sequestrou a Carol. Ela a protegeu. Na tela, as imagens passavam rápido. Fotos da Carol criança, crescendo, mudando de aparência. Uma vida inteira escondida. Protegeu de quem? Ricardo perguntou, cada vez mais confuso. Sofia respirou fundo. Do seu pai, Ricardo. Seu pai era um homem perigoso, envolvido com gente pesada. Ele queria se livrar da Carol porque ela sabia demais. Era uma ameaça para o esquema dele. As peças começavam a se encaixar, mas de um jeito torto, assustador. As lembranças da infância, os sussurros, o medo constante. Tudo fazia sentido agora. A Ana era apaixonada pelo seu pai, mas ela amava a Carol como se fosse filha. Quando ela descobriu que ele queria matá-la, ela fugiu com a menina. Mudou de nome, de cidade, de país. Fez de tudo para protegê-la. Na tela, uma foto da Carol adulta. Linda, forte, um olhar desafiador. Ela tá viva. E ela sabe de tudo. Ela tá esperando por você, Ricardo. De repente, um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O galpão tremeu. As luzes se apagaram. Gritos, correria. Estamos sendo atacados, Sofia gritou. Precisamos sair daqui agora. Ricardo, ainda em choque, seguiu Sofia e os outros para fora do galpão. O caos era total. Tiros, explosões, fumaça por todo lado. Parecia um filme de guerra. E no meio daquele inferno, Ricardo viu uma figura. Alta, elegante, um olhar frio e calculista. Era ela, Carolina Albuquerque. Ela estava ali, no meio do fogo cruzado, como se nada a atingisse. Um sorriso cruel nos lábios, e então ela fez um gesto que congelou o sangue do Ricardo. Ela apontou a arma para a Sofia e atirou. Sofia caiu, agonizando no chão. Ricardo correu até ela, desesperado. Sofia,
Não morre, por favor! Mas já era tarde. Sofia fechou os olhos, um fio de sangue escorrendo pela boca. Carolina se aproximou, o rosto impassível. Bem-vindo à família, Ricardo, ela disse, a voz gélida. Você não faz ideia do que está por vir. E então, ela se virou e sumiu na escuridão. Ricardo ficou ali, paralisado com o corpo de Sofia. Nos braços, a Carol, a irmã que ele tanto procurou, era uma assassina, uma monstro. E ele, no meio daquele jogo macabro, não fazia a menor ideia de quem era o próximo alvo. Ou se ele já era o alvo o tempo todo. No bolso de Sofia, Ricardo encontrou um bilhete amassado. Abriu, tremendo. A chave está no piano. Sofia, morta, nos braços dele. A Carol, uma assassina. A frase no bilhete, ecoando na cabeça. A chave está no piano. Que chave? Que piano? Que loucura era aquela? Levantou, cambaleando, o galpão em chamas, corpos por todo lado. Precisava sair dali, mas para onde ir? A polícia, a Carol, o tio Zé, todo mundo queria ele morto ou preso. A chave no piano. Piano, na cobertura dele. Era a única explicação que fazia algum sentido. Correu para fora do galpão, em meio ao caos. Pegou o primeiro carro que viu, um Uno velho estacionado na rua, e arrancou em disparada. Ignorou os tiros, as sirenes, a adrenalina bombeando no sangue. Chegou na cobertura em tempo recorde. O apartamento revirado, móveis quebrados, quadros rasgados, um rastro de destruição. A Carol tinha estado ali. Foi direto para a sala. O piano imponente no canto. Tremendo abriu o tampo. Teclas brancas e pretas. Um sorriso amargo no rosto. Qual delas guardava a chave? Começou a tocar aleatoriamente. Dó, ré, mi, fá, nada. De repente, uma nota diferente. Um som oco, abafado. A nota si. Com cuidado, apertou a tecla. Uma pequena gaveta se abriu, escondida no interior do piano. Dentro, uma chave antiga, enferrujada. O que ela abria? Uma porta? Um cofre? A mente do Ricardo era um turbilhão de possibilidades. Pegou a chave, saiu da cobertura correndo. Precisava descobrir a verdade. Desmascarar a Carol. Limpar seu nome. Mas para onde ir? De repente, lembrou de um lugar. Um lugar que ele não visitava há anos. Um lugar que guardava segredos do passado. A casa de praia da família, em Angra dos Reis. Ligou o carro, pisou fundo no acelerador. A estrada, a noite, a chuva fina, tudo parecia conspirar contra ele. Chegou na casa de praia de madrugada. A casa, abandonada, com a pintura descascada, as janelas empoeiradas. Um lugar fantasmagórico, cheio de lembranças. Entrou na casa, a chave na mão. Caminhou pelos cômodos escuros, sentindo o cheiro de mofo. O peso do passado. No final do corredor, uma porta. Uma porta que ele nunca tinha visto antes. Uma porta escondida atrás de um armário. Com a mão tremendo, enfiou a chave na fechadura. A porta abriu, rangendo. E então, a revelação. Um bunker subterrâneo, cheio de equipamentos eletrônicos, armas, documentos. Um verdadeiro QG. No centro do bunker, uma mesa. Em cima da mesa, um laptop. A tela acesa. Na tela do laptop, um vídeo. Um vídeo gravado há muitos anos. Ricardo se aproximou, o coração batendo forte. Apertou o play, e então a imagem. O vídeo começou. Na imagem, ele. Ricardo, mais jovem, com uns 20 e poucos anos. E ao lado dele, o pai.
o pai com um sorriso cruel no rosto. Ricardo, meu filho, o pai diz no vídeo, chegou a hora de você conhecer a verdade. A verdade sobre a nossa família. A verdade sobre o nosso legado. Ricardo arregalou os olhos, em choque. Não podia ser verdade. O que estava acontecendo? O pai continua no vídeo. Nós somos a Ordem, uma sociedade secreta que controla o mundo há séculos. E você, meu filho, é o meu sucessor. Você vai herdar o meu poder. Você vai governar o mundo. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A Ordem? Controlar o mundo? Seu pai, um líder de uma sociedade secreta? De repente, a imagem no vídeo muda. Mostra uma mulher que Ricardo reconhece. A Ana. A Ana, jovem, linda, apaixonada. A Ana é sua missão, Ricardo. O pai diz no vídeo. Ela sabe demais. Ela precisa ser eliminada. Ricardo cambaleou para trás. A Ana? Ele tinha que matar a Ana por ordem do pai? De repente, a imagem no vídeo muda de novo. Mostra uma criança. Uma menina. A Carol. A Carol com 5 anos de idade. O pai sorri no vídeo. A Carol é um problema, Ricardo. Ela é muito inteligente. Ela pode descobrir a verdade. Ela precisa ser silenciada. Ricardo gritou. Um grito de dor, de horror, de desespero. Não podia ser verdade. Ele ia matar a própria irmã? Por ordem do pai? De repente, o vídeo para. A tela fica preta. E então, uma voz que Ricardo conhece muito bem. A voz da Carol. Surpreso, irmãozinho. A Carol diz na voz. Você não faz ideia do que está por vir. E então a bomba. Eu sei que você matou a nossa mãe, Ricardo. E agora chegou a sua vez de pagar. E no meio da escuridão, um som. O som de um clique. O som de uma arma sendo engatilhada. E no meio da escuridão, um som. O som de um clique. O som de uma arma sendo engatilhada. O suor escorria pela testa. A respiração presa. A Carol, sempre a Carol. A voz dela ecoando na cabeça, fria como gelo. Eu sei que você matou a nossa mãe, Ricardo. E agora chegou a sua vez de o pagar. Pagando pelo quê? Por um crime que ele nem sabia se tinha cometido? Por um passado que ele não conseguia lembrar? Um clique. De novo. Mais perto. Ricardo fechou os olhos. Era o fim. A família Albuquerque, afogada em sangue e segredos. De repente, um clarão. Um tiro. Mas não veio dele. Veio de trás. Ricardo abriu os olhos. A imagem surreal. A Carol no chão. Uma mancha vermelha crescendo na camisa. E atrás dela, a Juju, com a arma na mão, tremendo. Juju? Ricardo conseguiu dizer. A voz, um fio. A Juju tinha atirado na Carol? Ela olhou para ele, os olhos marejados, um misto de medo e determinação. Eu precisava, Ricardo. Ela ia te matar. Ela sussurrou, a voz embargada. Ricardo não entendia nada. A Juju salvando ele da Carol? Mas por quê? Ela não era filha do tio Zé? Não fazia parte do plano? Eu sei de tudo, Ricardo. Ela disse, como se lesse seus pensamentos. Eu sei sobre a Ordem, sobre o seu pai, sobre a nossa família. Ela se aproximou, a arma ainda na mão. E eu sei que você não matou a nossa mãe, ela disse, olhando nos olhos dele. Foi o tio Zé. Ele sempre quis o poder para ele. Ele manipulou todo mundo. A Juju sabia de tudo e estava do lado dele? Eu não sou filha do tio Zé, Ricardo. Ela continuou, a voz tremendo. Eu sou sua filha. Ricardo sentiu o chão sumir de novo. Outra bomba. Outra reviravolta. Eu sei que é difícil de acreditar,
Mas é a verdade. A Ana, ela me contou tudo antes de morrer. Ela queria me proteger, do tio Zé e da Carol. A Juju, a filha dele. A menina que ele ajudou a criar, sem saber quem ela era de verdade. De repente, um barulho. Passos. Gente se aproximando. Precisamos ir, Ricardo, a Juju disse, puxando ele pela mão. Eles estão vindo. Eles quem? Ricardo perguntou, atordoado. A Juju olhou para ele, um olhar sombrio no rosto. A ordem, ela respondeu. Eles não vão deixar a gente escapar. Ela o puxou para fora do bunker, para a noite escura. Na escuridão, um sussurro. Uma voz familiar. Juliana. O tio Zé surgiu das sombras, um sorriso doentio no rosto. Que decepção, minha filha. Achei que você estava do meu lado. Filha? A Juju? Filha do tio Zé? Mas ela não tinha acabado de dizer que era filha do Ricardo? A Juju olhou para o tio Zé, os olhos cheios de ódio. Eu nunca fui sua filha, seu monstro, ela disse, a voz carregada de veneno. Eu sempre soube a verdade sobre você e sobre o que você fez com a minha mãe. Mãe? Que mãe? A Ana? Ou, de repente, a Juju apontou a arma para o tio Zé. Essa é por ela, ela disse, a voz firme. E, antes que o tio Zé pudesse reagir, ela atirou. De novo, de novo, de novo. O corpo do tio Zé caiu no chão inerte. Ricardo olhou para a Juju chocado. Ela tinha acabado de matar o próprio pai? A Juju olhou para ele, os olhos marejados. Eu sei o que você está pensando, Ricardo, mas ele merecia. Ele matou a minha mãe. E ele ia te matar também. Mãe? A minha verdadeira mãe, Ricardo, ela disse, como se lesse seus pensamentos. A Carolina Albuquerque. O mundo rodou. A Juju, filha da Carol? Mas como? Quando? A Juju se aproximou, pegou a mão dele. Eu sei que é muita coisa para processar, Ricardo, mas não temos tempo. Precisamos fugir. A ordem está vindo atrás de nós, e eles não vão parar até nos ver mortos. E então ela revelou o segredo final. O segredo que mudaria tudo. Por que, Ricardo? Ela disse, a voz um sussurro. Nós dois somos a chave. A chave para o quê? Para o poder? Para a vingança? Para a destruição? Ricardo não fazia a menor ideia. Mas uma coisa era certa. O jogo tinha acabado de começar. Por que, Ricardo? Ela disse, a voz um sussurro. Nós dois somos a chave. Chave pra quê, caramba? Minha cabeça já estava dando nó. A Juju, minha filha, ou não, filha da Carol, que eu achava que estava morta, a chave para alguma coisa que eu nem imaginava. Era pra pirar o cabeção de qualquer um. Pra ter, Juju? Que chave? Eu perguntei, quase gritando. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ver a minha alma. A chave para acabar com a ordem, Ricardo. Para libertar a gente desse pesadelo. E antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela me puxou pela mão. Corremos pela mata, tropeçando nas raízes, desviando dos galhos. O barulho de carros se aproximando, sirenes ao longe. A ordem estava fechando o cerco. Para onde a gente vai? Eu perguntei, sem fôlego. Para um lugar seguro. Um lugar onde eles não vão nos encontrar. Ela respondeu, com uma confiança que eu não sabia de onde vinha. Chegamos numa clareira. Um helicóptero, esperando a gente. A Juju era esperta. Não dava para negar. Entramos no helicóptero. Decolamos em disparada. Olhei para trás. A casa de praia sumindo na escuridão, deixando para trás um rastro. De morte e segredos. No helicóptero, finalmente um momento de paz. Olhei para Juju, tentando entender tudo. Quem era ela de verdade? Como ela sabia tanto? Me conta, Juju. Me conta tudo. Eu pedi, a voz cansada. E ela começou a contar. Sobre a Carol,
que tinha me amado muito, mas que tinha sido consumida pela sede de vingança. Sobre a Ana, que tinha me protegido, mesmo depois de tudo. Sobre o tio Zé, que tinha sido um fantoche nas mãos da ordem. E sobre ela, a Juju, a chave. Eu fui treinada a vida toda pra... Isso, Ricardo. Pra acabar com a ordem. A minha mãe, ela sabia que você era a única pessoa que podia me ajudar. E então, ela revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo. Você não matou a nossa mãe, Ricardo. Mas você permitiu que ela morresse. Um choque, como um soco no estômago. O quê? Do que você tá falando? Eu perguntei sem entender. Você tinha o poder de impedir, Ricardo. Mas você escolheu o lado errado. Você escolheu a ordem. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. As lembranças começaram a voltar. Borradas, confusas, mas voltando. Eu tinha feito um juramento à ordem. Um juramento de lealdade. Um juramento que me obrigava a proteger os segredos da família, custasse o que custasse. E a minha mãe, ela sabia demais. Ela estava prestes a revelar a verdade. E eu não fiz nada para impedi-la. Você sabia, Ricardo. Você sempre soube. Mas você preferiu esquecer. Preferiu se esconder atrás de uma mentira. A Juju continuou, o tom acusador. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. A culpa me consumindo por dentro. Eu era um monstro, um covarde, um traidor. De repente, a Juju pegou a minha mão. Apertou com força. Mas ainda não é tarde, Ricardo. Você ainda pode se redimir. Você ainda pode escolher o lado certo. Olhei para ela, os olhos cheios de esperança. Como, Juju? Como eu posso fazer isso? Eu perguntei, desesperado. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas um sorriso. Me entregando, Ricardo. Se entregando para a ordem. O quê? Entregar eu mesmo? Para aqueles caras? Isso era loucura. Você tá maluca? Eles vão me matar! Eu gritei, incrédulo. Eu sei, Ricardo. Mas é a única maneira de acabar com isso. A ordem precisa de você. Você é a chave. Mas eles não sabem que você está do nosso lado. Ela tinha um plano. Um plano arriscado, suicida, mas talvez a única chance. E o que vai acontecer comigo, Juju? O que vai acontecer com a gente? Eu perguntei, com medo da resposta. Ela me olhou nos olhos, com toda a sinceridade do mundo. Eu não sei, Ricardo, mas eu prometo. Eu vou te proteger. Eu vou te tirar de lá, custe o que custar. E então ela me beijou. Um beijo rápido, apaixonado. Um beijo de despedida. E naquele momento, tudo mudou. A Juju, a minha filha, a filha da Carol, apaixonada por mim. Eu estava apaixonado por ela. E eu ia me entregar para a ordem. Por ela, para protegê-la. Porque no final das contas, era tudo o que importava. E quando pensei que a história não podia ficar mais maluca, o helicóptero explodiu. O helicóptero explodiu. Fogo, destroços, silêncio, nada. A Juju, o beijo, a promessa, tudo virou fumaça. Eu vivo, caído na mata, sem entender nada. A Juju, morta? Não, não podia ser. Levantei, cambaleando. A ordem? Eles tinham ganhado? De repente um som, um celular, tocando. No bolso da minha calça, o celular da Juju. Atendi, a voz tremendo. Alô? Do outro lado da linha, uma voz. Uma voz que eu conhecia. Ricardo, sentiu minha falta? A Carol, viva e debochando da minha cara. O jogo ainda não acabou, irmãozinho. E você é a minha peça favorita. A ligação caiu. A Carol tinha sobrevivido. Ela tinha planejado tudo. Olhei em volta.
A mata escura, silenciosa. Eu sozinho. Ou não. Um movimento. Uma sombra. Alguém se aproximando. Preparei para lutar. Mas era ela. A Juju. Viva. Corri até ela. Abracei forte. Juju, você! Tá viva. Como? Ela sorriu. Um sorriso misterioso. Eu te disse, Ricardo. Eu ia te proteger, custe o que custasse. E então ela revelou a verdade. A verdade final. A explosão foi uma farsa, Ricardo. Tudo foi planejado para enganar a Ordem. A Ordem? Enganada? Por nós? Eu sou uma agente dupla, Ricardo. Eu trabalho para o governo, para uma organização secreta que luta contra a Ordem há séculos. A Juju? Uma agente secreta? Aquilo era demais para minha cabeça. Eu precisava da sua ajuda, Ricardo. Você é a chave, a única pessoa que pode nos levar até o coração da Ordem. Eu, a chave? De novo? Mas e a Carol e o tio Zé? Eu perguntei confuso. Eles eram peões, Ricardo. A Carol estava cega pela vingança. O tio Zé era um fantoche. Os verdadeiros líderes da Ordem são outros. Outros? Quem? A Juju me olhou nos olhos. Se prepare, Ricardo, porque a verdade vai te surpreender. E antes que eu pudesse responder, ela me puxou pela mão. Precisamos ir, Ricardo. O jogo está apenas começando. E enquanto corríamos para o desconhecido, eu sabia. A Ordem ainda estava lá fora. E a Juju e eu íamos enfrentá-los, juntos ou não. Será que eu podia confiar nela? Será que tudo aquilo não era mais uma armadilha? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. A minha vida nunca mais seria a mesma. Ei, espera aí. Você precisa saber o que acontece depois. A verdade sobre a Ordem, o destino de Ricardo e Juju. Tudo está prestes a ser revelado. Mas só aqui, no nosso canal. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo. Clique no botão vermelho e junte-se à nossa comunidade de fãs. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar o algoritmo e levar essa história para o mundo. Não deixe suas dúvidas morrerem. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e perguntas. Queremos saber tudo o que você está pensando. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final explosivo. Eles vão te agradecer. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Não seja apenas um espectador, seja parte da história. Inscreva-se, curta, comente. Você faz a diferença.